Nunca imaginei que chegaria a um ponto em que uma casa cheia de memórias, de risos e promessas pudesse se transformar em um espaço que não me pertencia mais. O que parecia seguro, sólido, construído ao longo de anos de esforço, de carinho, de pequenos sacrifícios que ninguém via, desmoronou em silêncio. Aos 55 anos, olhei ao redor e tudo que restei foi uma sensação estranha de vazio, como se minha vida tivesse sido esvaziada aos poucos e eu nem tivesse percebido. Durante anos, acreditei que minha ex-esposa e eu tínhamos um projeto de vida, que mesmo nos momentos de atrito havíamos cultivado uma base sólida para nossa família. Mas a verdade se revelou de forma cruel, quase teatral. Meu melhor amigo, aquele que eu considerava quase um irmão, e minha própria esposa, haviam conspirado silenciosamente, construído uma nova vida às minhas custas, e eu fui relegado ao papel de espectador, impotente, assistindo enquanto tudo que havia acumulado, que havia cuidado, se transformava em propriedade deles. A primeira vez que percebi o que estava acontecendo, não foi em um confronto direto. Não houve gritos, nem portas batendo. Foi no silêncio de uma tarde comum, ao atender a ligação de um banco sobre uma conta que eles haviam aberto juntos, sobre investimentos que eu nem havia autorizado, sobre decisões que sempre tomamos em conjunto e que agora eram assinadas sem meu conhecimento, como se eu fosse um intruso em minha própria história. A sensação de traição tomou conta de mim de uma maneira que não podia ser traduzida em palavras simples, e ao mesmo tempo havia um peso físico, um cansaço profundo que vinha de anos de acreditar, de confiar, de estender a mão para quem eu achava que me amava. Cada objeto da casa parecia sussurrar lembranças. A cafeteira que comprei no primeiro mês de casamento, as molduras das fotos antigas que tirei com as mãos trêmulas de emoção. Cada detalhe que pensava ser apenas meu legado conjugal, agora transformado em lembranças alheias, propriedade de quem me havia negado. Percebi que havia sido cuidadosamente afastado. As decisões sobre o dia a dia, sobre pequenas compras, sobre viagens, sobre quem visitar e quando, todas haviam sido transferidas para um lugar que eu não tinha acesso. A casa em que vivi por décadas, o mesmo teto que abrigou minha história, tornou-se território de conspiração silenciosa. E eu, alguém que sempre acreditou na força da família, me vi isolado, olhando para um mundo que seguia adiante sem me incluir. Aos poucos, senti o peso da solidão penetrar em cada rotina, em cada manhã em que levantava sem ninguém para compartilhar o café, sem o som de passos que significassem conexão. As conversas que antes tinham vida e calor, agora eram ausências, ecos de risadas que eu não ouvia mais. Era como se o espaço tivesse sido reconfigurado para me excluir, e cada gesto cotidiano, cada olhar, cada pequena ação que eu dava para manter o equilíbrio familiar agora parecia inútil. Descobrir a traição deles não veio em um momento de explosão dramática. Veio como uma sucessão de pequenas revelações que se encaixavam, peças de um quebra-cabeça que eu sempre me recusara a ver completo. Recebi mensagens veladas de amigos em comum, comentários casualmente inseridos sobre encontros que eu não havia sido convidado, sobre viagens que deveriam ter sido apenas familiares, sobre pequenas vitórias do casal que eu já não fazia parte. A dor não era apenas de ver o que perdera, mas de compreender que aqueles que considerei mais próximos haviam decidido, silenciosamente, que meu valor era menor, que minha presença era inconveniente. Eu me sentia como alguém que, de repente, se tornou obsoleto, uma peça de um mecanismo que ninguém mais precisava. A raiva estava lá, sim, mas era uma raiva fria, silenciosa, que misturava incredulidade e cálculo. Não havia lugar para explosões, não havia público para meu desgosto, não havia ninguém que pudesse entender, porque essa traição tinha sido feita em segredo, com delicadeza suficiente para que eu pudesse questionar minha própria percepção se quisesse. Aos poucos,
fui percebendo que meu mundo havia se reduzido, que a segurança que julgava inabalável era apenas uma ilusão confortável e que a realidade era dura. Fui traído pelo coração da minha vida e pelo irmão que eu escolhera por amizade. Cada pequeno gesto que eles fizeram para mostrar independência, para estabelecer a própria narrativa, era uma punção silenciosa. E enquanto eles construíam essa nova vida, eu permanecia sozinho, aprendendo a conviver com o silêncio, com a sensação de injustiça e com a necessidade de respirar, de continuar existindo, mesmo sem ter espaço naquilo que antes chamava de lar. A experiência foi devastadora, mas também trouxe uma clareza inesperada. Percebi que, mesmo diante da perda completa, ainda havia algo dentro de mim que permanecia inquebrável, uma capacidade de observar, de absorver, de planejar. Eu podia estar isolado, traído, marginalizado na vida que construí, mas ainda havia dentro de mim recursos que eles jamais suspeitariam, que ainda poderiam virar a maré a meu favor. Aos 55 anos, eu não era mais o homem ingênuo que confiava cegamente. Eu era alguém que havia aprendido, por dor e silêncio, que mesmo a traição mais cruel não precisava ser o fim, que mesmo a perda total poderia ser apenas o começo de algo que eu ainda não entendia, mas que estava prestes a revelar. Depois que o silêncio da traição e da perda caiu sobre mim, os dias começaram a se alongar em uma cadência lenta e estranha, como se cada hora tivesse que ser conquistada por força de vontade. A rotina diária, antes preenchida por interações familiares, conversas casuais, pequenos gestos de proximidade, agora se resumia a movimentos mecânicos: acordar, tomar café, caminhar pelo bairro, observar o mundo continuar sem mim. Havia uma estranha sensação de invisibilidade, como se minha existência tivesse sido recalibrada para um plano paralelo, onde eu podia ver, ouvir, sentir, mas não participar. A casa que restou de meu divórcio não era mais o lar que eu conhecia, mas um espaço frio, ecoando a ausência deles, refletindo a solidão que parecia se infiltrar em cada canto. Meus móveis permaneciam, mas sem a vibração de uma vida compartilhada, sem o calor de uma voz que lembrasse que eu pertencia a algum lugar. Passei a me acostumar com a própria companhia, mas não sem esforço. Cada dia trazia uma lembrança do que fora perdido. Cada janela aberta mostrava pessoas vivas em lares que respiravam, enquanto eu me sentia suspenso em um tempo parado. Descobri que a solidão não é apenas ausência de outros, mas presença de um espaço vazio dentro de si, um eco constante de perdas acumuladas. Caminhar pelas ruas tornou-se um exercício de observação silenciosa, de análise calma, de absorção das histórias que seguiam seu curso sem mim. Os sorrisos que via em cafés, nas praças, nos encontros de amigos, não provocavam inveja, mas um reconhecimento doloroso. Havia uma vida que eu não podia retomar, uma narrativa que havia sido reescrita sem meu consentimento. Aprendi a preencher meu tempo com pequenas tarefas que antes passariam despercebidas. Arrumar gavetas, organizar papéis, reler livros que guardavam lembranças de dias mais leves, caminhar pelas avenidas da cidade observando árvores, carros, lojas, desconhecidos. Cada gesto era um esforço silencioso para manter algum sentido, alguma conexão com o mundo que insistia em continuar. Os dias se tornaram um fluxo contínuo de introspecção. Pensei nas escolhas que fiz, nos caminhos que tomei e nos que deixei escapar. Lembrei-me das conversas com amigos, das horas gastas planejando férias, investimentos, celebrações que agora eram apenas memórias congeladas. A traição de minha ex-esposa e do amigo, a perda material e afetiva começaram a ser processadas não como algo que me derrotava, mas como lições que exigiam paciência, resiliência e um olhar atento sobre o que ainda podia controlar. Aos poucos, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O cheiro da manhã, a luz entrando pelas cortinas, o som distante de passos,
o vento batendo nas árvores. Esses pequenos sinais de vida me lembravam que eu ainda existia, que ainda podia sentir, que ainda podia respirar. Havia um certo conforto em reconhecer que, embora o mundo tivesse me empurrado para a periferia de minha própria história, eu ainda era capaz de observar, refletir e planejar. Comecei a perceber que a solidão poderia ser uma aliada, se bem compreendida, uma oportunidade para entender meus próprios limites, desejos e forças. Lembrei-me de amizades antigas, de pessoas que haviam se afastado por conveniência ou circunstâncias, e senti a necessidade de resgatar laços, mesmo que de forma gradual e seletiva. A vida após o divórcio não era um vazio absoluto, mas um campo silencioso em que eu poderia semear novamente, com cuidado, escolhas que me servissem sem pressa, sem depender da aprovação de ninguém. Cada manhã, ao preparar meu café e olhar pela janela, sentia um misto de nostalgia e esperança. Lembranças de dias em que éramos um todo se misturavam à percepção de que ainda havia tempo, ainda havia espaço para reconstruir algo que fosse só meu, que respeitasse minha história e minha dignidade. Percebi que os sonhos que haviam sido interrompidos não estavam completamente perdidos. Poderiam ser retomados com cautela, com estratégia, com inteligência. Aos poucos, minha mente começou a se concentrar, não na raiva, nem na frustração, mas no que poderia fazer com o que ainda me pertencia, nos recursos que eu ainda tinha, na autonomia que me restava. Descobri um novo tipo de liberdade, silenciosa, discreta, poderosa, que vinha da consciência de que mesmo após a traição eu ainda podia decidir meu caminho, meu ritmo, meu espaço. Cada pequeno ato de cuidado comigo mesmo, cozinhar uma refeição simples, reorganizar meus pertences, caminhar pelas ruas com atenção plena, tornou-se um ritual de fortalecimento, um lembrete de que eu ainda era capaz de existir plenamente, mesmo separado de quem antes eu considerava essencial. Comecei a planejar mentalmente, sem pressa, sem pressões externas, como poderia proteger o que me restava, como poderia reconstruir não apenas bens materiais, mas minha própria vida emocional, minha sensação de pertencimento. Foi nesse período de introspecção que percebi que, embora tivesse sido traído e excluído, havia dentro de mim forças que eles jamais suspeitariam, reservas de paciência, astúcia e inteligência emocional que eu poderia usar no momento certo, em minha própria vantagem. Eu sabia que a vida ainda guardava surpresas, que oportunidades inesperadas poderiam surgir, e que eu estava silenciosamente pronto para recebê-las, desde que mantivesse o foco, a calma e a dignidade. Aos poucos, a rotina solitária se transformou em espaço de aprendizado, reflexão e preparação. A dor da traição ainda existia, mas não mais me paralisava. Pelo contrário, começava a se converter em energia contida, em observação atenta, em preparação silenciosa para algo que eu ainda não compreendia completamente, mas que sentia vir no horizonte. Algo que poderia virar a maré, que poderia transformar a sensação de perda em um novo começo, que poderia reconfigurar minha vida de forma que eles jamais imaginariam. E foi nesse estado de quietude, nesse equilíbrio entre memória e expectativa, que os dias passaram. Cada um levando embora um pouco de amargura, cada noite trazendo a possibilidade de um amanhã que não seria definido por eles, mas por mim, pelos recursos que eu ainda tinha, pela inteligência silenciosa que cultivava sem que ninguém soubesse. Eu nunca tinha recebido nada que despertasse tanta curiosidade e ansiedade ao mesmo tempo. Era uma manhã cinzenta, comum, uma dessas manhãs em que o vento frio entra pelas frestas das janelas e parece sussurrar histórias de outrora, e quando abri a caixa de correio entre contas, propagandas e panfletos amassados, havia uma carta diferente, pesada e formal, com selo de um escritório de advocacia que eu não conhecia. O envelope carregava uma caligrafia cuidadosa,
quase antiga, e um peso simbólico que eu não conseguia mensurar de imediato. Havia algo em seu formato que dizia: isto é importante. E de repente todos os dias de silêncio, de solidão, de reflexão após o divórcio pareceram convergir para aquele momento. Eu respirei fundo, segurando a carta nas mãos, sentindo o frio da manhã se misturar à aceleração do meu coração. Aos 55 anos, estava acostumado a lidar com pequenas surpresas, mas aquela tinha o sabor de algo que poderia mudar o rumo de minha história. Sentei-me na poltrona que eu agora considerava minha, um lugar silencioso, ainda impregnado das lembranças de dias em que a casa era vibrante, e com cuidado, cuidadosamente, abri o envelope. Dentro, uma carta formal e uma série de documentos explicavam, em termos precisos e legais, algo que eu não esperava. Uma herança deixada por alguém que eu mal conhecia, um tio chamado Victor, falecido no ano anterior. Eu tentei processar cada linha, os nomes, as datas, a formalidade do texto, até que o advogado responsável, com uma clareza cirúrgica, explicou que Victor era irmão de minha mãe, alguém que eu conhecera quando criança, uma figura distante, porém presente em alguns momentos pontuais de minha vida, principalmente nas férias, nos aniversários, em conversas breves que eu guardava na memória como lembranças quase difusas, mas nunca esquecidas completamente. Ele soubera do meu divórcio, da traição da ex-esposa com meu amigo de longa data, e silenciosamente acompanhara a trajetória da minha vida adulta, observando sem interferir, registrando sem julgamento. O advogado me explicou que o tio Victor havia deixado uma herança de 127 milhões, uma soma que parecia inacreditável, mas que vinha acompanhada de uma mensagem gravada em vídeo, algo que ele explicitamente queria que eu assistisse. Cada detalhe me parecia surreal. Aos 55 anos, traído, isolado, vendo minha vida reorganizada sem minha participação, eu agora recebia, quase por capricho do destino, algo que resgatava não apenas recursos materiais, mas a percepção de que eu ainda tinha importância, que ainda havia alguém que acreditava no meu valor, mesmo sem que eu percebesse, mesmo quando parecia que tudo que construí fora arrancado. A carta explicava que o tio Victor, durante toda a minha vida, manteve observações detalhadas sobre minha trajetória. Sabia das dificuldades, do isolamento, da dor silenciosa que me acompanhou depois da separação, e que havia decidido me deixar não apenas a fortuna, mas a possibilidade de assumir um papel de controle que eu jamais imaginaria ter. Segurei os documentos com mãos trêmulas, não apenas pelo peso físico, mas pelo impacto emocional, uma mistura de incredulidade, gratidão e antecipação do que viria. O vídeo, dizia a carta, continha palavras do tio Victor que jamais imaginei ouvir. Conselhos, reconhecimento da injustiça que sofri, instruções para administrar a herança, mas também mensagens sobre dignidade, paciência e inteligência estratégica, um legado não apenas financeiro, mas moral e emocional. A mente começou a trabalhar, cada pensamento se entrelaçando com os capítulos anteriores da minha vida. A traição, a solidão, a rotina de introspecção e preparo silencioso. Agora havia uma oportunidade, uma possibilidade de reequilibrar a balança, de usar com sabedoria os recursos que me foram confiados de forma inesperada. Não era apenas a herança em si, mas o fato de que alguém, mesmo distante, havia percebido minha luta, meu sofrimento e minha persistência, e decidido, silenciosamente, me reconhecer como digno, capaz e merecedor de algo que ninguém mais acreditava que eu pudesse possuir. Sentei-me no silêncio da sala, observando a luz cinzenta da manhã entrar pelas cortinas, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação, uma antecipação que se misturava com o passado recente de perdas e traições. O envelope, os papéis, o vídeo prometido.
Tudo parecia uma ponte entre minha vida até aquele momento e algo completamente novo, uma oportunidade de reescrever minha história, não com raiva, nem com pressa, mas com estratégia, paciência e inteligência. O peso da solidão anterior ainda estava lá, mas agora se transformava em silêncio útil, em preparação, em força contida, em observação atenta do que poderia vir a seguir. Cada detalhe da carta, cada palavra do advogado, cada referência ao tio Vitor me lembrava que a vida ainda podia surpreender, que mesmo depois de tantas perdas, eu ainda poderia assumir controle sobre meu destino, que as cartas da vida, por mais que chegassem tarde, ainda poderiam virar o jogo se eu tivesse paciência e perspicácia. E naquele instante, segurando o envelope que trazia não apenas números, mas uma promessa, uma expectativa e um legado, eu percebi que o capítulo que vinha a seguir não seria apenas sobre dinheiro ou fortuna, mas sobre reconhecimento, sobre justiça silenciosa, sobre a chance de demonstrar que, mesmo traído, isolado e ignorado, eu ainda era capaz de criar impacto, de mover peças que ninguém acreditava que eu pudesse alcançar e de transformar cada derrota anterior em uma plataforma para um novo começo. Uma vida reconstruída com dignidade, inteligência e controle absoluto do que finalmente seria meu por direito, legado e merecimento. Sem precisar pedir permissão a ninguém, sem depender da boa vontade de quem me havia esquecido ou traído, apenas com o poder silencioso que se escondia atrás de uma carta inesperada, de um tio distante, de uma herança que prometia mais do que dinheiro. Prometia a chance de escrever minha história a meu favor, sem pressa, com calma, aguardando o momento exato de agir. O escritório de advocacia era antigo, com portas de madeira pesada e cheiro de couro envelhecido que parecia carregar a história de cada caso já tratado naquele ambiente silencioso. Sentei-me em uma das cadeiras diante de uma mesa imponente, enquanto o advogado, um homem de meia idade com olhar sério e postura meticulosa, organizava os papéis que haviam chegado com a carta. Havia algo na maneira como ele mexia os documentos, com calma quase ritualística, que transmitia a importância do momento e me fez perceber que aquilo não era apenas uma formalidade burocrática, mas o início de uma virada que eu ainda não conseguia mensurar completamente. Ele começou a falar de forma clara, lenta, como se cada palavra precisasse ser absorvida com atenção, explicando a linha de parentesco e o histórico do tio Victor, alguém que, embora pouco presente em minha vida adulta, sempre manteve observações discretas sobre meu percurso, sabendo de cada dificuldade, de cada perda, de cada momento em que fui abandonado ou subestimado. O advogado descreveu com detalhes que me pareceram surreais que Victor acompanhara de longe meu divórcio, conhecendo a traição da minha ex-esposa com meu melhor amigo, e mesmo diante de tudo, nunca interferira diretamente, mas mantivera registros, observações e planos que agora, após sua morte, começavam a ser revelados. Cada frase parecia carregar não apenas informação, mas intenção, um reconhecimento silencioso de minha vida, de minha dor e de minha resiliência, como se Victor tivesse aguardado o momento exato em que eu estivesse pronto para compreender e assumir a responsabilidade que ele deixava como legado. O advogado explicou que a herança de 127 milhões de reais não era apenas uma transferência de riqueza material, mas uma oportunidade estratégica. Victor havia preparado instruções detalhadas sobre como eu deveria receber e gerir os bens, incluindo propriedades, investimentos e participações financeiras que poderiam ser decisivas para reconstruir minha vida, não apenas de forma confortável, mas de maneira a me proporcionar autonomia e controle sobre qualquer situação que pudesse surgir a partir dali. Enquanto ouvia, sentia a mistura de incredulidade e expectativa crescer dentro de mim. O peso da história passada se fundindo à sensação de poder silencioso que começava a despontar.
O advogado mencionou que, junto à herança, havia um vídeo gravado pelo tio Victor, no qual ele explicava pessoalmente seus motivos, dava conselhos, compartilhava lembranças de minha infância e tecia comentários sobre como ele percebia minha força interior, mesmo quando eu me sentia derrotado, sozinho e invisível. Era uma mensagem de reconhecimento, de justiça silenciosa, de alguém que compreendeu minha trajetória sem precisar me confrontar. Alguém que entendia a dor de ser traído, ignorado e subestimado, e que agora, mesmo morto, me concedia não apenas recursos, mas uma forma de restaurar meu poder e minha dignidade. Cada detalhe que o advogado compartilhava parecia encaixar-se como peças de um quebra-cabeça que eu sequer sabia que existia. Os momentos em que me senti abandonado após o divórcio, os silêncios pesados das ruas, a solidão das manhãs, tudo começava a ganhar sentido dentro de um plano maior, cuidadosamente pensado pelo tio Victor. Ele me explicou ainda que, para acessar os bens, era necessário formalizar alguns documentos, assinaturas e autorizações legais, mas que todo o processo estava desenhado para garantir que eu tivesse total controle, sem interferência de terceiros, e que a mensagem em vídeo deveria ser assistida com atenção, pois continha instruções não apenas sobre valores financeiros, mas sobre como manter minha posição estratégica frente àqueles que, no passado, haviam me traído ou subestimado. Enquanto ouvia cada detalhe, percebi que aquilo não era apenas uma herança comum. Era um reconhecimento tardio, mas poderoso, de que minha história não havia acabado, de que, apesar das perdas e da solidão, eu ainda poderia influenciar o curso das coisas, mudar o rumo de situações que antes pareciam irreversíveis e, sobretudo, restabelecer um equilíbrio que ninguém imaginava que eu pudesse alcançar. O advogado falou sobre a descrição de Victor, sobre sua habilidade de observar, analisar e agir de forma precisa, sem alarde, e como ele confiava em minha capacidade de fazer o mesmo, utilizar a informação, os recursos e a oportunidade de forma inteligente, silenciosa e estratégica, sem precisar confrontar ou se expor desnecessariamente. Cada palavra reverberava em minha mente, despertando uma sensação de determinação contida, de clareza emocional e racional, como se um plano silencioso tivesse sido depositado nas minhas mãos, aguardando o momento certo para ser colocado em prática. Senti uma mistura de gratidão, incredulidade e responsabilidade, sabendo que agora carregava não apenas a chance de reconstruir minha vida, mas também o dever de honrar a confiança de alguém que, mesmo distante, havia percebido meu valor, minha força e meu merecimento. Quando a reunião terminou, saí do escritório carregando os documentos, sentindo o peso literal e simbólico da oportunidade que me fora concedida. A cada passo pelo corredor, o chão parecia mais firme, o ar mais denso de possibilidades. Pela primeira vez em semanas, senti que a vida, mesmo depois de traições e perdas, ainda podia me surpreender de forma positiva. O silêncio que me acompanhava nos dias anteriores não era mais vazio, mas cheio de expectativa e planejamento. Sabia que o próximo passo era assistir ao vídeo do tio Victor, entender suas palavras, absorver cada instrução e cada conselho, mas também sentia que algo maior estava por vir, algo que exigiria paciência, inteligência e frieza silenciosa, qualidades que a vida me forçara a cultivar nos últimos anos. Caminhei pela calçada de volta para casa, segurando os papéis com firmeza, sentindo a brisa fria misturar-se à sensação de poder e oportunidade. Cada passo era um lembrete de que, embora traído e subestimado, eu ainda tinha controle sobre meu destino, e que aquela explicação detalhada do advogado era apenas o primeiro movimento de um jogo silencioso que estava prestes a começar. Um jogo no qual eu poderia finalmente virar a mesa, redefinir a narrativa e reconstruir minha vida de forma que ninguém, nem minha ex-esposa, nem meu ex-amigo, jamais imaginariam que seria possível,
E tudo isso começava com a compreensão completa do legado deixado por Victor, alguém que, em sua morte, havia escolhido me reconhecer, me equipar e me preparar para um futuro que eu ainda nem começara a imaginar completamente. A fita digital parecia simples, quase antiquada diante da quantidade de tecnologia que nos cerca hoje, mas havia algo de solene no ato de apertar o play, como se cada segundo contasse para mais do que apenas uma mensagem. Contasse para a reconstrução de uma vida, para a restauração de algo que o tempo e a traição haviam tentado apagar. Sentei-me na poltrona mais confortável que encontrei em minha casa, rodeado pelo silêncio que se tornara meu companheiro constante, segurando o controle com a mesma firmeza com que segurava os documentos do advogado, sentindo o peso simbólico daquele momento, o frio percorrendo minhas mãos, misturando-se à expectativa contida que me fazia prender a respiração antes mesmo da primeira imagem surgir na tela. A câmera tremia levemente no início do vídeo, talvez propositalmente, talvez pela idade do equipamento, mas a figura que surgiu logo depois era clara, firme, os olhos do tio Victor brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o tempo e o espaço, como se ele estivesse ali, comigo, diante de mim, pronto para falar não apenas como parente, mas como alguém que compreendeu profundamente minha trajetória, minhas dores, minhas perdas e minhas necessidades. Ele começou falando de forma calma, meticulosa, descrevendo memórias antigas, momentos em que me lembrava de nós dois em encontros breves, passeios de infância, aniversários que mal podia distinguir na memória, mas que ele registrara. Momentos que se tornaram agora linhas de um mapa que conectavam minha história a uma trajetória maior, aquele legado que ele finalmente me confiava. À medida que as palavras fluíam, senti uma estranha mistura de nostalgia e surpresa, de emoção contida, como se cada lembrança fosse um tijolo reconstruindo a base que a traição e a solidão haviam desmoronado. Ele falou sobre a minha mãe, sobre a relação que eu mantinha com ela, sobre minha dedicação silenciosa à família, mesmo quando fui traído, sobre o divórcio que devastou não apenas meus laços afetivos, mas também minha estabilidade emocional. E sobre o amigo que me virou as costas, aquele que deveria ter sido leal, mas que se aliou à minha ex-esposa para roubar não apenas bens, mas dignidade e confiança. Cada palavra carregava não apenas reconhecimento, mas estratégia, e à medida que Victor falava sobre a herança, percebi que não se tratava apenas de dinheiro, mas de instrumentos de poder silencioso, ferramentas que eu poderia usar para restabelecer equilíbrio, para demonstrar de maneira invisível, mas definitiva, que ainda tinha controle sobre minha própria vida. Ele detalhou propriedades, contas, investimentos e deixou instruções sutis sobre como agir diante daqueles que me subestimaram, como proteger o que era meu por direito e, ao mesmo tempo, manter a dignidade e o silêncio, permitindo que o impacto fosse sentido sem necessidade de confrontos diretos. Ao longo do vídeo, sua voz transmitia mais do que conteúdo. Transmitia confiança, sabedoria adquirida, paciência calculada, uma visão que eu havia aprendido a reconhecer em minha própria vida, mas que agora vinha reforçada pela perspectiva de alguém que observava sem interferir, mas que entendia os momentos exatos de agir e de esperar. Em um ponto ele se inclinou levemente para frente, olhando diretamente para a câmera, e disse algo que me fez prender a respiração. Eu vi cada passo que você deu, cada dor que suportou, cada silêncio que carregou. Você não precisa provar nada a ninguém, nem raiva, nem ressentimento. Sua força está na paciência, na inteligência, no controle que poucos possuem e que agora você terá os meios de exercer. Use-os com cuidado, mas não hesite. O mundo deve aprender, de forma silenciosa, que você ainda é indispensável. Aquelas palavras não eram apenas uma instrução,
mas um pacto, uma transmissão de poder que atravessava gerações, uma confirmação de que, mesmo traído, abandonado e isolado, eu ainda possuía recursos e inteligência suficientes para virar o jogo de maneira elegante, estratégica e irrevogável. Senti meu corpo inteiro reagir, não com explosão de emoção, mas com um frio intenso de determinação que se espalhava por cada fibra, misturando surpresa, gratidão e clareza. Cada detalhe que ele mencionava sobre a administração da herança, sobre as propriedades, sobre o modo de agir silenciosamente contra aqueles que haviam me traído, se encaixava como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que possuía. E, de repente, tudo o que vivi nos últimos anos, o divórcio, a solidão, a traição, a observação silenciosa da vida continuar sem mim, adquiriu sentido como preparação para este momento, como uma lição necessária antes que eu tivesse acesso àquele poder. O vídeo continuava, e Victor falava sobre ética, sobre dignidade, sobre como a vingança não precisava ser visível, como ela poderia ser expressa através de decisões financeiras, escolhas estratégicas e ações calculadas que mudassem vidas sem um único confronto direto. Cada palavra fazia minha mente girar, analisar possibilidades, reorganizar estratégias, perceber que aquilo que antes parecia perda absoluta agora era oportunidade, que o mundo havia se esquecido de mim, mas que agora eu possuía meios de me fazer presente, de restabelecer equilíbrio, de reconquistar não apenas bens materiais, mas controle, dignidade e respeito que haviam sido arrancados de forma sorrateira. A emoção era silenciosa, contida, mas intensa. Não havia lágrimas, nem gritos, apenas um entendimento profundo de que minha vida estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever, nem minha ex-esposa, nem meu antigo amigo, nem qualquer pessoa que acreditava ter me derrubado para sempre. Senti uma força crescente se formando dentro de mim, não de raiva, mas de inteligência, de clareza, de paciência. Cada palavra do tio Victor funcionava como um lembrete de que o silêncio e a estratégia valem mais do que qualquer confronto impulsivo, que a observação e o planejamento são as armas mais poderosas e que, finalmente, a oportunidade de reescrever minha história estava nas minhas mãos. Detalhada, planejada e aguardando que eu tomasse posse de tudo que merecia, não com pressa nem com vingança barulhenta, mas com controle absoluto, dignidade e a precisão que apenas aqueles que foram traídos e observam pacientemente podem exercer. Quando o vídeo finalmente terminou, fiquei imóvel por longos minutos, absorvendo cada instrução, cada palavra, cada olhar do tio Victor, entendendo que a vida me concedia, finalmente, a chance de virar a mesa, de transformar perda em poder, de restaurar minha dignidade e meu futuro de forma silenciosa, estratégica e definitiva, pronto para agir quando o momento fosse certo, preparado para um jogo silencioso, inteligente e irrevogável. Um jogo que começava ali, diante da tela, com a voz do tio Victor ecoando em minha mente e guiando meus próximos passos. O vídeo terminou, mas suas palavras continuavam a ecoar na sala, ressoando como se cada frase tivesse sido cuidadosamente escolhida, não apenas para informar, mas para transformar minha percepção do mundo e de mim mesmo. Victor não falou apenas sobre dinheiro, propriedades ou investimentos. Ele falou sobre dignidade, sobre paciência e sobre a capacidade de observar sem reagir, sobre a força que se encontra no silêncio e na ação estratégica, sobre como aqueles que nos subestimam e nos traem acabam, muitas vezes, se tornando seus próprios inimigos sem perceber. Sua voz tinha a cadência de alguém que conhecia a vida, alguém que sabia que perdas e traições não precisam ser respondidas com explosão, mas com precisão calculada, com inteligência e, sobretudo, com firmeza emocional.
Ele relembrou momentos de minha infância, lembranças que pareciam pequenas, esquecidas, mas que, sob sua perspectiva, eram indicadores da resiliência que carregava dentro de mim desde cedo, da capacidade de suportar dor sem permitir que ela me quebrasse por completo, de aprender a lidar com a injustiça de maneira que transformasse cada decepção em oportunidade futura. Victor mencionou meu divórcio, a traição da ex-esposa e do amigo que eu considerava leal, descrevendo como ele observou em silêncio, ciente de que a vida tinha seus próprios métodos para testar caráter e força, e que a resposta verdadeira não se dá com raiva ou confronto imediato, mas com paciência, planejamento e ações que deixam marcas profundas sem necessidade de alarde. Ele disse que cada dor que suportara, cada noite solitária, cada sentimento de injustiça, não foi em vão, que aquilo me preparou para reconhecer e agir no momento certo, que o poder contido dentro de mim não era apenas financeiro, mas estratégico e moral. Ao ouvir isso, senti uma estranha mistura de incredulidade e alívio, como se finalmente alguém visse tudo o que passei, entendesse meu valor silencioso e reconhecesse que, mesmo traído, eu ainda era capaz de exercer controle sobre minha própria história. Victor prosseguiu explicando que a herança não era apenas uma transferência de recursos, mas um legado de observação e confiança. Ele me deixava os meios, mas não a obrigação de agir de forma imediata, permitindo que eu observasse, refletisse e utilizasse a oportunidade no momento mais adequado, quando meu poder de impacto fosse máximo e a justiça, ainda que silenciosa, pudesse ser plenamente realizada. Ele detalhou propriedades, investimentos e fundos, mas não como uma simples lista de bens, e sim como instrumentos que me dariam autonomia, estabilidade e capacidade de reconstrução, como ferramentas para restaurar equilíbrio na minha vida e demonstrar de forma silenciosa que a traição e o desprezo dos outros não diminuíam meu valor nem meu potencial. O vídeo incluía instruções sutis sobre como agir diante daqueles que haviam me traído, ressaltando que a vingança não precisava ser visível, que era mais eficaz quando silenciosa, planejada, elegante, um efeito que se manifestaria de forma inesperada para quem acreditava que eu havia perdido tudo. Cada palavra era calculada, transmitindo não apenas estratégia, mas também confiança, força, e uma visão de mundo em que a paciência e a inteligência superam qualquer impulso emocional. Victor dizia que, aos poucos, eu descobriria que a vida, mesmo depois das perdas mais dolorosas, oferece oportunidades para retomar o controle, que o silêncio muitas vezes é a arma mais poderosa e que a observação atenta permite entender o momento certo para agir, garantindo que as ações tenham impacto duradouro e irrevogável. Ele mencionou que tudo que vivia após o divórcio, cada dia de solidão, cada gesto silencioso de resistência e cada observação contida do que acontecia ao meu redor, eram, na verdade, preparação para o momento que eu vivia agora, quando o controle e a oportunidade estavam nas minhas mãos, prontos para serem utilizados com sabedoria. O vídeo fechava com palavras que não podiam ser ignoradas. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua força está na paciência, na observação, na inteligência. A vida, muitas vezes, recompensa aqueles que sabem esperar e agir no momento certo. Agora, você possui os meios de restabelecer o equilíbrio, de honrar sua dignidade e de reconstruir sua história do jeito que sempre mereceu, sem pressa, sem alarde, sem necessidade de aprovação de quem não soube valorizar você. Use seu poder com sabedoria, silenciosamente, e tudo se alinhará a seu favor. Fiquei sentado na poltrona, sem me mover, absorvendo cada palavra, cada instrução, cada lembrança, cada conselho. O silêncio da sala parecia mais profundo, mais significativo do que qualquer outro que eu já havia sentido,
E pela primeira vez em muito tempo, não sentia apenas dor ou solidão, mas uma clareza intensa, um senso de propósito que se instalava lentamente, como se cada dor anterior tivesse sido necessária para me preparar para este momento. Senti meu corpo inteiro reagir, não com raiva, nem com excitação impulsiva, mas com determinação calma, com a certeza de que agora possuía não apenas recursos materiais, mas inteligência estratégica, paciência e oportunidade, ferramentas que me permitiriam virar o jogo de forma precisa e definitiva. O vídeo terminou e a tela ficou escura, mas sua presença continuava viva dentro de mim, ecoando cada conselho, cada lembrança e cada instrução, lembrando-me de que, mesmo traído, abandonado e subestimado, eu ainda tinha poder, que o silêncio e a paciência poderiam se transformar em força, e que finalmente a vida me concedia uma chance de reconstruir minha história, de retomar o controle, de exercer dignidade e inteligência e de demonstrar de forma silenciosa, estratégica e irrevogável que eu ainda era capaz de impactar e transformar tudo que antes parecia perdido. O vídeo terminou. A tela ficou negra, mas suas palavras continuaram a reverberar dentro de mim, como se cada frase tivesse sido plantada com precisão em minha mente, cultivando uma mistura de reflexão e determinação que eu ainda não sabia mensurar completamente. Sentei-me na poltrona imóvel, sentindo o peso do mundo que carregava se dissolver lentamente, substituído por algo que não era euforia nem simples alívio, mas clareza absoluta, uma consciência quase dolorosa de que cada momento que vivi, cada traição, cada perda, cada silêncio e cada observação havia sido preparação para o instante que se apresentava agora diante de mim. Pela primeira vez em muito tempo, consegui olhar para mim mesmo com neutralidade, sem julgar minha vulnerabilidade passada, sem permitir que a amargura me dominasse, e ao mesmo tempo, com a convicção de que agora possuía as ferramentas para reconstruir minha vida de maneira definitiva, silenciosa e estratégica. As memórias do divórcio voltaram com intensidade renovada. O olhar de minha ex-esposa, a expressão de meu amigo traidor, o peso do abandono silencioso, tudo isso se misturava a uma sensação estranha de preparação, como se aquelas experiências não tivessem sido meramente azar ou azar compartilhado, mas lições necessárias para moldar a paciência, a inteligência emocional e a capacidade de esperar o momento certo para agir. Senti uma onda de gratidão pelo tio Victor mesmo tardia, porque ele, em sua observação silenciosa, havia compreendido minha trajetória de forma que ninguém mais conseguira, reconhecendo minhas forças ocultas e me oferecendo não apenas recursos materiais, mas conhecimento e estratégia para transformar perdas em poder. A emoção dentro de mim era contida, não precisava de explosão, não precisava de lágrimas, não precisava de gritos. Era uma energia calma, concentrada, que se espalhava pelo corpo inteiro, uma força silenciosa que preenchia cada fibra com propósito, clareza e confiança, e que me permitia finalmente respirar profundamente sem sentir medo ou ansiedade pelo que havia sido tirado de mim. Percebi, pela primeira vez, que a traição da ex-esposa e do amigo, que antes parecia definitiva e esmagadora, não era o fim da minha história, mas um capítulo necessário, uma prova que me havia forçado a cultivar paciência, observação, estratégia e frieza emocional. Cada dor, cada silêncio, cada sensação de inutilidade e exclusão agora adquiria sentido. Eles não tinham apenas me traído, haviam, sem saber, me preparado para reconhecer e utilizar o poder que agora estava ao meu alcance. Reflito sobre os anos de solidão após o divórcio, os dias intermináveis de introspecção e observação, os momentos em que parecia que o mundo seguia sem mim, e percebo que tudo isso se encaixa perfeitamente com as instruções do tio Victor. A vida me deu tempo para amadurecer, para compreender minhas forças,
para entender que não preciso da aprovação de ninguém, que o impacto mais poderoso é silencioso e estratégico, que a paciência supera a impulsividade e que a inteligência emocional é mais eficaz do que qualquer explosão de raiva ou confronto aberto. Sinto que minha mente se reorganiza, conectando o passado, o presente e o futuro, como se cada experiência dolorosa tivesse sido um fio de uma tapeçaria que agora se revelava completa. A traição, a solidão, o isolamento, o abandono, tudo fazia parte de um design silencioso que me preparava para assumir controle absoluto, não por vingança, mas por justiça, dignidade e reconstrução. Enquanto reflito, percebo a profundidade da mensagem do tio Victor. Ele não me forneceu apenas um mapa de recursos financeiros, mas uma filosofia de vida, uma orientação de como agir com sabedoria, como transformar perdas em oportunidades, como usar a paciência e a observação para restabelecer equilíbrio, como reconstruir minha identidade e minha força interna sem depender da fraqueza ou da confusão de quem me subestimou. Cada detalhe do vídeo se torna uma ferramenta mental, cada conselho uma peça estratégica, cada lembrança mencionada um lembrete de que, mesmo que o mundo tenha me esquecido, minha própria percepção e ação ainda podem virar o jogo, restaurar minha dignidade e criar uma vida que ninguém imaginaria que seria possível após tantas perdas. Sinto a responsabilidade crescer dentro de mim, não como um peso, mas como um impulso silencioso para agir com precisão, para não desperdiçar uma oportunidade que surgiu inesperadamente. Uma chance de transformar traição em aprendizado, solidão em preparação e abandono em força estratégica. Ao mesmo tempo, surge uma calma profunda, porque finalmente compreendo que não preciso agir com pressa, que a vitória silenciosa é mais poderosa do que qualquer explosão de emoção, e que o tempo agora está do meu lado, que cada movimento será calculado, cada passo será deliberado, e que o impacto das minhas ações será percebido apenas quando eu decidir que deve ser. Essa reflexão profunda me permite sentir paz e determinação ao mesmo tempo. Um equilíbrio raro que combina compreensão do passado com visão do futuro. Um estado mental em que a dor da traição se transforma em energia estratégica, onde cada lembrança dolorosa, cada sentimento de exclusão, cada momento de solidão se transforma em preparação silenciosa para a reviravolta que estava por vir. Enquanto permaneço sentado, absorvendo o impacto da mensagem do tio Victor, percebo que a vida, mesmo depois de perdas devastadoras, ainda oferece oportunidades inesperadas, e que eu, silenciosamente, agora possuo meios de reescrever minha história, não apenas com dinheiro, mas com inteligência, estratégia, paciência e dignidade. Ferramentas poderosas que, se usadas corretamente, permitirão não apenas restabelecer equilíbrio e justiça, mas também transformar minha existência em algo que ninguém jamais esperaria, mostrando que a força verdadeira reside na capacidade de esperar, observar e agir no momento exato, com precisão e inteligência silenciosa. Sentado na poltrona silenciosa da sala, com a luz fraca entrando pelas cortinas, senti o peso da realidade e da oportunidade se unirem em uma clareza que me tomou por completo, algo que antes parecia impossível depois de tantos anos de traição, perda e solidão. O vídeo do tio Victor havia deixado não apenas instruções, mas um mapa mental de possibilidades, um convite para observar, calcular, planejar e agir com a precisão de quem conhece o valor do tempo e da paciência. Pela primeira vez, percebi que a vingança que buscava não precisava ser explícita, não precisava de confrontos, nem de gritos, nem de humilhações públicas. Ela poderia ser silenciosa, estratégica, quase imperceptível para quem acreditava ter me destruído.
Comecei a organizar mentalmente cada detalhe. Primeiro, tudo que eu possuía, cada documento, cada contrato, cada registro financeiro, cada detalhe da herança recém-descoberta que me colocava em posição de controle. Cada informação recebida pelo tio Victor, cada orientação no vídeo, cada observação do advogado, tudo começava a se encaixar, formando um plano coerente, uma estratégia que dependia não apenas de recursos materiais, mas de inteligência, paciência e percepção da natureza humana, daqueles que haviam me traído. Lembrei-me das expressões da ex-esposa e do meu antigo amigo quando me afastaram da casa, das pequenas provocações, do modo como haviam tentado me fazer sentir inútil, obsoleto, dispensável. Agora, a perspectiva havia mudado. O mesmo silêncio que eu sentira como vazio se tornava meu aliado. Cada gesto deles poderia ser observado. Cada movimento analisado e utilizado contra eles de forma precisa, sem necessidade de confrontos diretos, permitindo que a justiça se manifestasse de maneira mais eficaz, invisível, mas irrevogável. Comecei a desenhar mentalmente o que faria, como movimentaria os recursos, quais contatos precisaria estabelecer e quais decisões deveriam ser tomadas primeiro para garantir que minha posição estivesse consolidada antes de qualquer ação visível. Havia uma sensação de responsabilidade intensa, mas calma, porque cada passo precisava ser calculado, cada ação pensada não apenas para punir quem me havia traído, mas para reconstruir minha vida de forma que não dependesse de ninguém, que não necessitasse de aprovação, reconhecimento ou gratidão, mas apenas da minha própria percepção de justiça e de controle. Pensei em como lidar com os bens da herança, como estruturar os investimentos e movimentações de forma a restabelecer segurança financeira sem que parecesse suspeito ou precipitado, como transformar cada recurso em uma ferramenta silenciosa de poder, capaz de restaurar equilíbrio e dignidade, não apenas para mim, mas para garantir que aqueles que tentaram me rebaixar percebessem, ainda que discretamente, que subestimaram minha capacidade de reação. Ao mesmo tempo, organizei mentalmente como lidar com possíveis encontros com a ex-esposa ou o amigo, se houvesse tentativas de manipulação, chantagem ou pressão emocional. Cada cenário era previsto, cada resposta ensaiada, não com raiva, mas com inteligência e frieza, utilizando o silêncio como arma, a paciência como escudo e a estratégia como guia. Pensei também na minha vida diária, na necessidade de reconstruir rotina, reforçar minha autonomia, proteger minhas informações e garantir que cada passo fosse feito com discrição. Não havia pressa, não havia necessidade de revelações prematuras, mas havia urgência silenciosa em garantir que a preparação estivesse completa antes de qualquer ação, porque sabia que a eficácia da minha resposta dependeria da surpresa e da precisão, do uso inteligente dos recursos e do impacto psicológico que só o planejamento e a paciência poderiam oferecer. Senti uma mistura intensa de emoções, mas contida. Não era raiva explosiva, não era euforia, era foco, clareza, determinação e paciência estratégica. Cada memória de traição, cada momento de exclusão e humilhação, cada sensação de inutilidade que carreguei nos últimos anos, agora se transformava em combustível para a construção de uma reação poderosa e silenciosa, que poderia mudar radicalmente a narrativa da minha vida. Restabelecer minha dignidade e revelar a verdade sobre minha força de maneira que ninguém esperaria. Comecei a listar mentalmente cada passo que deveria ser tomado. Organizar documentos, revisar contratos, contatar profissionais confiáveis, analisar cada movimento financeiro da ex-esposa e do amigo, preparar alternativas caso tentassem agir antes de eu consolidar minha posição. Cada detalhe se tornava parte de um plano maior, cuidadosamente estruturado, no qual cada ação teria efeito máximo, cada movimento seria calculado,
cada silêncio usado como instrumento de poder, cada decisão guiada por inteligência e paciência, acumuladas durante anos de observação e reflexão. A sensação que me tomava era nova. Não apenas sobrevivência, não apenas reação, mas domínio silencioso da situação, controle absoluto de meu destino, reconstrução de minha vida sem depender de ninguém. E a certeza de que aqueles que acreditaram ter me deixado sem força agora estavam silenciosamente sob o impacto das minhas próximas ações. Ainda invisíveis, ainda planejadas, mas inevitáveis e decisivas. Sentado ali, refletindo sobre o passado e olhando para o futuro, percebi que cada passo anterior, cada dor suportada, cada silêncio vivido, tudo me preparou para este momento de reconstrução estratégica. E que a vingança mais poderosa não é aquela que se vê ou se ouve, mas aquela que transforma perdas em poder, solidão em estratégia e injustiça em justiça silenciosa, com precisão, dignidade e paciência. Cada detalhe que planejava agora se encaixava no que o tio Victor havia me ensinado. Observar, esperar, agir com inteligência, usar os recursos e, acima de tudo, reconstruir minha vida, não para confrontar ou humilhar, mas para restabelecer equilíbrio, dignidade e autonomia, de forma que ninguém mais, nem a ex-esposa, nem o amigo, jamais imaginariam que eu seria capaz de fazer. E a certeza desse poder silencioso crescia dentro de mim a cada minuto, a cada pensamento, preparando-me para o próximo, passo inevitável na minha reviravolta silenciosa e definitiva. Os dias seguintes foram marcados por um ritmo silencioso, quase imperceptível para quem observava de fora. Mas internamente cada momento era carregado de intenção, cada gesto medido, cada decisão calculada com precisão. Não havia pressa, nem ansiedade aparente. Tudo que fazia estava alinhado ao plano cuidadosamente arquitetado a partir das instruções do tio Victor e da análise fria que fiz de cada passo da minha vida até aquele ponto. Comecei reorganizando minha documentação, revisando cada contrato, cada registro, cada ativo financeiro que havia sido transferido para meu controle, certificando-me de que tudo estivesse em ordem, sólido, protegido e pronto para qualquer eventualidade. Cada papel revisado, cada assinatura conferida, era um passo silencioso em direção ao equilíbrio que eu tanto buscava. Uma preparação para a inevitável reviravolta que transformaria a percepção que minha ex-esposa e meu amigo tinham de mim, mas sem que sequer suspeitassem de minha movimentação. Ao mesmo tempo, observei a rotina deles, discretamente, analisando padrões, pequenas decisões, comentários desprevenidos que revelavam não apenas sua arrogância, mas a confiança cega de quem acreditava que minha vida havia acabado, que eu estava isolado e impotente, que meu silêncio era submissão e não contemplação estratégica. Cada detalhe capturado alimentava a construção de um cenário em que eu teria o controle total, e cada movimento deles se tornava parte do plano sem que pudessem imaginar, como peças de xadrez movimentadas por um jogador invisível, paciente e frio. Comecei a fazer contatos com advogados, consultores financeiros e especialistas de confiança, preparando todos os documentos, transferências e registros necessários para consolidar minha posição antes que qualquer ação pudesse ser contestada. Cada ligação, cada e-mail, cada encontro era feito com a precisão de quem sabe que a eficácia de uma estratégia silenciosa depende da ordem e do tempo exato. Paralelamente, organizei minha própria rotina para garantir que, caso precisasse agir rapidamente, tudo estivesse pronto. Pequenos passos diários, revisão de correspondências, observação de movimentações financeiras, conferência de registros legais, foram se somando a um quadro maior, uma preparação invisível, mas poderosa, que transformava a sensação de impotência em controle absoluto. As semanas passaram, e com cada dia de observação, meu plano ganhava contornos mais nítidos.
Comecei a decidir as prioridades: a regularização da herança, a execução de transferências financeiras estratégicas, a preparação de notificações legais que poderiam ser enviadas no momento certo. Tudo calculado para maximizar o impacto sem alarde, sem confronto direto, sem criar cenas ou dramas desnecessários. Eu me mantinha invisível, mas cada movimento era direcionado para o momento em que minha ação silenciosa se tornaria impossível de ser ignorada, para o instante em que o poder que sempre subestimaram se tornaria evidente de maneira irrevogável. Senti a tensão emocional aumentar, mas não como medo, e sim como consciência do que estava prestes a acontecer. Cada memória de humilhação, cada momento em que me senti descartável ou subestimado, agora funcionava como combustível estratégico, uma força silenciosa que guiava minhas decisões e reforçava a necessidade de paciência e precisão. A execução começou com movimentos aparentemente pequenos: ajustes de contas, conferência de propriedades, revisão de documentos legais e de registros que garantiriam que qualquer ação minha fosse incontestável e final. Cada passo feito era pensado para criar um efeito multiplicador, para que cada decisão reverberasse, silenciosa e poderosa, impactando aqueles que acreditavam que eu estava derrotado. Aos poucos, a estrutura do plano se consolidava. Cada transferência financeira, cada registro atualizado, cada assinatura conferida, tudo construía a base de um efeito inevitável, de uma reviravolta que chegaria sem aviso, deixando claro que a paciência, a inteligência e a preparação silenciosa eram armas muito mais poderosas do que qualquer reação impulsiva ou confronto direto. Paralelamente, mantinha meu dia a dia aparentemente normal, minha rotina silenciosa de caminhadas, leituras e pequenos cuidados, como se nada estivesse acontecendo, reforçando a percepção de que ainda era alguém neutro, passivo, talvez resignado, enquanto internamente o poder se acumulava e a estratégia tomava forma completa. Cada noite antes de dormir, revisava mentalmente os passos seguintes, antecipando reações, calculando efeitos, reforçando a paciência e a precisão necessárias para que, quando chegasse o momento, tudo estivesse consolidado, irrefutável e definitivo. A sensação de controle aumentava, junto com a certeza de que nada seria deixado ao acaso, que cada ação produziria o impacto desejado sem necessidade de exposição, sem alarde, sem drama. Eu não precisava confrontá-los, não precisava provar raiva, não precisava reagir publicamente. Tudo o que fazia era silencioso, invisível e ainda assim inevitável. Sabia que em breve cada decisão, cada movimento estratégico se tornaria irreversível, revelando o poder que carregava desde a traição, desde o silêncio, desde o planejamento, e que finalmente a justiça silenciosa, calculada e paciente se manifestaria, mostrando que mesmo após perdas, traições e isolamento, eu possuía recursos, inteligência e força suficientes para reconstruir minha vida e demonstrar, sem palavras e sem confrontos, que o mundo subestimou minha capacidade de reação e minha força interior, e que no momento certo tudo se tornaria evidente, silenciosa e irrevogavelmente em minha vitória silenciosa, planejada e completa. O momento da virada não foi marcado por gritos, nem por confrontos, nem por aplausos ou celebrações. Foi silencioso, quase imperceptível, e ainda assim carregado de uma força que parecia brotar de dentro de mim, consolidando tudo que vivi, tudo que planejei e tudo que esperava para finalmente reconquistar minha dignidade e meu espaço no mundo. Após semanas de preparação meticulosa, cada movimento calculado, cada documentação revisada, cada contato estratégico feito, percebi que a fase de espera havia chegado ao fim, e com ela a possibilidade de transformar anos de dor, solidão e traição em uma nova realidade que ninguém poderia contestar. Caminhei pela casa, que agora parecia minha novamente, não como antes,
quando cada cômodo estava impregnado de lembranças compartilhadas que já não me pertenciam, mas como um espaço de liberdade, de paz, de controle absoluto, onde cada detalhe refletia minha decisão consciente de reconstruir minha vida de acordo com meus próprios termos. Olhei para os documentos que agora garantiam meu domínio sobre a herança e os ativos deixados pelo tio Victor. Senti o peso e a responsabilidade, mas também a clareza e a certeza de que estava no caminho certo. Não havia euforia, não havia pressa, apenas uma sensação profunda de justiça silenciosa e inevitável, de equilíbrio restaurado e de poder discreto, invisível aos olhos de quem acreditava ter me destruído, mas presente e irrevogável, pronto para ser sentido no momento certo. Lembrei-me da ex-esposa, do amigo traidor, das tentativas deles de me fazer sentir inútil e descartável. E percebi que tudo isso havia sido apenas um capítulo necessário para preparar minha paciência, minha observação, minha estratégia e minha força interior. A vida que eles acreditavam que haviam apagado existia de maneira diferente agora, mais sólida, mais independente, mais sábia. Comecei a reorganizar minha rotina, preenchendo meus dias com atividades que realmente importavam para mim, que me traziam prazer, aprendizado e leveza, pequenas vitórias cotidianas que reforçavam a sensação de pertencimento e autonomia. Caminhadas longas pelo bairro, visitas a livrarias, cafés silenciosos, encontros discretos com pessoas de confiança, tudo se tornava parte de um novo ritmo, um cotidiano reconstruído com atenção plena, paciência e intenção. Cada gesto tinha significado. Cada decisão era um lembrete de que agora eu era o protagonista absoluto da minha história e que nenhuma traição, nenhum abandono, nenhuma tentativa de subestimar meu valor poderia alterar isso. A sensação de liberdade era intensa e silenciosa. Não precisava ser anunciada a ninguém, porque sua eficácia estava exatamente na invisibilidade. A vida se reorganizava em torno de mim. Eu retomava o controle de meu destino e a percepção de poder sobre o que antes havia sido tirado sem que houvesse confronto direto, sem necessidade de humilhação ou vingança ostensiva, apenas com inteligência, paciência e estratégia. Aos poucos, percebi que não se tratava apenas de reconstrução material, mas de renascimento emocional. Cada decisão tomada, cada movimento estratégico, cada reflexão silenciosa me conduzia a um estado de equilíbrio e plenitude que não havia experimentado em anos. A sensação de que finalmente podia existir sem olhar para trás, sem medo, sem necessidade de aprovação ou reconhecimento, era libertadora e me permitia perceber que a verdadeira vitória não estava no que eu possuía, mas na força que havia cultivado, na capacidade de manter a paciência, a dignidade e a clareza mesmo diante das maiores adversidades. Comecei a planejar pequenos projetos, atividades que me davam prazer e propósito, desde reorganizar a casa de forma que refletisse meus gostos e escolhas, até cuidar de plantas, ler livros que havia adiado por anos, escrever reflexões e pensamentos que antes se perdiam no silêncio da dor e da exclusão. Cada ato era simbólico, cada passo um lembrete de que minha vida agora era minha e que ninguém mais poderia determinar meu valor ou meus limites. Senti a necessidade de estabelecer novas regras, limites claros para quem quisesse se aproximar, protegendo minha paz recém-descoberta, reforçando que minha presença não era algo a ser manipulado, controlado ou subestimado, mas respeitado, valorizado e reconhecido no seu devido tempo. O silêncio que antes me parecia pesado, agora se transformava em aliado, um espaço para reflexão, planejamento e fortalecimento, onde cada decisão era tomada com consciência, sem pressa, sem impulso, mas com precisão, clareza e inteligência, garantindo que cada ação produzisse efeito máximo, silencioso,
e irrevogável. Ao longo das semanas, minha vida adquiriu um novo ritmo. Cada manhã trazia oportunidades de crescimento pessoal. Cada noite encerrava um ciclo de aprendizado e preparação. Cada interação com o mundo exterior era medida, ponderada, analisada e utilizada para reforçar minha autonomia e meu controle. Percebi que, mesmo após perdas devastadoras, traições profundas e anos de solidão, era possível reconstruir não apenas bens materiais, mas a própria percepção de si mesmo, o sentido de pertencimento, a força interna e a dignidade. A sensação de vitória silenciosa era mais poderosa do que qualquer confronto direto poderia ter sido, porque demonstrava que minha força, inteligência e paciência eram invencíveis, que a traição e a tentativa de exclusão apenas haviam me moldado, tornando-me mais estratégico, mais consciente e mais capaz de agir no momento certo, com precisão absoluta e sem necessidade de alarde. Sentei-me em minha poltrona, olhando para a luz da tarde atravessando as cortinas, absorvendo o silêncio que agora era pleno, completo, seguro e meu. Pensei em todos os capítulos anteriores, cada perda, cada dor, cada silêncio vivido, e percebi que haviam sido necessários para este momento de renascimento, de reconstrução e de equilíbrio restaurado. Pela primeira vez em anos, senti que a vida estava inteiramente nas minhas mãos, que eu poderia caminhar com segurança, dignidade e poder absoluto, e que a história que antes parecia ter sido escrita por outros, agora era minha para conduzir, silenciosa, estratégica, perfeita, completa, sem pressa, sem necessidade de aprovação, apenas com a certeza de que a justiça, a dignidade e a vitória silenciosa finalmente eram minhas, e que este novo capítulo, o renascimento da minha vida, era a prova concreta de que a paciência, a inteligência e o planejamento silencioso superam qualquer impulso ou ação impulsiva, restaurando não apenas minha posição no mundo, mas meu valor, meu equilíbrio e minha liberdade definitiva.